Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremé. Eu sou o Matheus Rocha. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo de investimentos do Thiago Nigro, então o fundo Grão Arca. O Thiago Nigro recentemente anunciou nas suas redes sociais a criação então de um fundo próprio e a gente decidiu então analisar e entregar para vocês aqui um conteúdo relevante, falando se faz sentido, se não faz, os prós, os contras dessa estratégia então que ele está apresentando nesse produto que ele desenvolveu junto com a Grão Gestora de Recursos, tá? Então aqui já fica um alerta, né, que talvez não é 100% o Thiago Nigro, tem uma equipe por trás, terceirizada, né, que não sei se é o sócio ou não do Grupo Primo, mas enfim, já temos esse alerta aqui. Fiquem com a gente até o final do vídeo que a gente vai então explicar detalhadamente, mostrar um backtest em relação à estratégia que está sendo apresentada desse fundo, bem como discorrer sobre as gestoras que estão ali dentro, sobre os fundos que estão sendo utilizados e até mesmo sobre a expectativa ou se faz ou não sentido ter esse produto em carteira, tá certo? Antes da gente começar, pessoal, não esqueça de ativar o seu sininho, se inscrever aqui no canal para que você possa ser notificado pelo conteúdo que a gente está gravando e divulgando aqui no canal da Musa. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal, então se inscreve para poder acompanhar esse conteúdo de qualidade que a gente está fazendo. Então, vamos ao vídeo. Bom, começando, pessoal, então, como eu falei recentemente, o Thiago Nigro falou que vai lançar então um fundo de investimentos referente então à sua estratégia, né, a estratégia que o Thiago Nigro divulga nas suas redes sociais, até no canal dele no YouTube, a metodologia Arca de Investimentos. O que consiste a metodologia Arca de Investimentos? Basicamente dividir a sua cesta de investimentos em 4 partes, né? 25% em cada estratégia, sendo 25% ações brasileiras, 25% ações exterior, 25% real estate, né, ou investimentos em imóveis, e 25% em caixa ou investimentos de renda fixa. E acho que aqui já começamos uma primeira questão, assim, para ver se faz ou não sentido ter essa carteira, se a carteira é boa ou não, né? Obviamente que já houveram vários testes, a metodologia Arca se mostrou rentável no longo prazo, apesar de ter bastante volatilidade eventualmente. E a gente quer já começar falando um pouquinho, né? Será que o fundo que ele está criando ele vai replicar na integralidade essa estratégia ou não, né, Matheus? Acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco dessa ideia, dessa visão, né? A alocação do fundo de previdência Arca do Thiago Nigro vai ser um pouquinho diferente daquela já aplicada na sua carteira, tá? No fundo de previdência, a gente vai colocar aqui na tela os percentuais, mas vai ter 20% em ações internacionais, 30% em ações e negócios locais, 10% em real estate, né, que seria fundos imobiliários, basicamente, e 40% em caixa, né, que seriam investimentos de renda fixa. Então aqui a gente já consegue ver as diferenças da alocação para a metodologia lá da Arca. Exatamente, então assim, a gente já vê que a Arca ela prevê então 25% em renda fixa, 75% em renda variável, né, distribuído em fundos imobiliários, ações e ações exteriores. Já o fundo aqui do Thiago Nigro, que ele está propondo nessa criação, o fundo Arca Grão, ele vai ter 60% em renda variável e a distribuição não vai ser igual como é na estratégia Arca, né? Ele vai ter 10% em real estate, 40% em renda fixa, 20% em ações exterior e 30% de ações Brasil. Então já mudou um pouquinho da estratégia da Arca. Acho que vale a pena também comentar, né, Matheus, que outra diferença é que ele não é um fundo de investimento tradicional, ele é um fundo de previdência. E só por isso já tem uma série de características diferentes na metodologia ou na montagem de carteira de investimentos ou como a gente deve investir o capital nesse tipo de fundo. A ideia aqui não é abordar das diferenças em relação ao que é um fundo de previdência, o que não é. A gente tem um vídeo aqui no canal falando das vantagens ou características de fundo de previdência, inclusive tem uma aula inteira sobre previdência privada disponível aqui no canal, então só acessar o videozinho que está aparecendo aqui em cima que você vai conseguir então saber mais sobre previdência privada e das diferenças de fundo de investimentos. Então já fica esse disclaimer falando que não é um fundo de investimentos, é um fundo de investimentos de previdência privada. Então é um fundo de previdência privada. E por ser um fundo de previdência, né, então o objetivo dele já é para que seja uma alocação mais focada na nossa aposentadoria, né, uma alocação de longo prazo focada na aposentadoria. Então talvez não vai ser um fundo aí que deve ser utilizado para seus objetivos de curto e de médio prazo, né? Então já fica esse nosso alerta aí. É importante destacar que os investimentos do fundo de previdência Arca Grão, eles vão ser feitos alocados em outros fundos de investimento, né? Então tem uma gestora por trás, a Grão, do gestor Guilherme Sá, que vai estar fazendo a alocação dos investimentos em diferentes fundos. Não vai ser aquela seleção de ativos que o Thiago Nigro faz e mostra lá no canal dele no YouTube, né? É importante destacar, não vai estar comprando diretamente ações, fundos imobiliários, e sim alocando em outros fundos de outros gestores, tá? E é importante, né, destacar, né, Matheus, que não vai ser o Thiago Nigro o gestor do fundo, né? Vai ser então o Guilherme Sá, lá da Grão Gestão de Recursos.
Então, assim, óbvio que deve ter uma curadoria, uma participação, talvez o Thiago Nigro, né, no processo decisório, no conselho lá do fundo, mas de fato não é ele o gestor, né? Então acho que é importante também já fazer esse disclaimer, é bem importante. E quais são os produtos? Como o Matheus falou, não vai ser uma gestão ativa, ou seja, o gestor do fundo, o Guilherme, ele não vai então comprar ativos diretamente, ações, fundos imobiliários e tudo mais. Eles decidiram fazer, então, um fundo que pode ser um FOF, um FIC, né? É um fundo que vai investir em outros fundos. E na prática, então, ele escolheu algumas gestoras renomadas aqui no Brasil para compor, então, a carteira de renda variável, carteira de ações dos fundos que ele vai, então, utilizar dentro da estratégia, né, do fundo Grão Arca. Basicamente, a gente tem gestoras renomadas na parte de renda fixa, como Capitânia e Sparta, né, que vão ajudar na parte de caixa, principalmente, a potencializar o retorno. Né? Então, são gestoras que mostraram retornos excelentes aí na longa janela de tempo. E também a parte de renda variável escolheu gestores excelentes. Né? Então, ele pegou aí Bogari, Guepardo, Alaska, IP Partners, Absolute e até mesmo o da Trigo, né, de Small Caps. Então, são gestoras renomadas. A única dúvida que eu talvez trago aqui é se faz sentido ter todas as gestoras ou tantas gestoras renomadas e tudo bem que elas por si só vão entregar bastante performance, mas talvez faria sentido, né, Matheus, ter tantas. Será que a correlação entre os fundos não vai ser muito alta e talvez escolher uma ou duas gestoras pudesse dar o mesmo retorno sem ter tanta, né, correlação ou ter tanta exposição? E eventualmente selecionando alguns fundos, concentrando um pouco mais em algumas gestoras, o retorno também poderia ser maior, né? Então eles focaram bastante na questão da diversificação aqui, mas provavelmente vão abrir mão um pouco de retorno no longo prazo por não estar tão concentrado, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, um fundo da Guepardo tem mais de 10 ações dentro dele, né? Daí o Alaska vai ter mais de 10 ações dentro do Alaska, a Trigo vai ter mais, né, 6, 7 ações dentro dos fundos da Trigo. Então, ou seja, vai ter uma diversificação. Escolher uma gestora, escolher um fundo, a gestora já tem uma carteira diversificada, né? E você ainda pegar mais de uma gestora, será que você, no fim das contas, não vai estar convergindo para a média do retorno da renda variável estar indo tipo na linha do Ibovespa? Será que não? Então acho que é importante a gente pensar nisso, né? Porque tem gestoras que na janela aqui dos últimos 12 meses, por exemplo, como a Guepardo, está andando no positivo, mas tem gestoras que na janela dos 12 meses, na parte de renda variável Brasil, está operando no negativo. Será que uma que está operando no positivo não vai anular a outra? E aí teria sentido ter as duas, né? Não está convergindo para a média do Ibovespa? Então acho que é importante. Entra naquela discussão até onde vai a diversificação ou a pulverização da carteira, né? Daqui a pouco já está com um número muito grande aqui, mas foi a estratégia que eles selecionaram, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, né, então, se tratando de um fundo de previdência, fundos de previdência, né, historicamente, eles, ou assim, como a gente vê a média do mercado, eles têm taxas mais reduzidas, ou seja, taxas menores do que fundos de investimentos tradicionais e tudo mais. Até porque os fundos de previdência, pela legislação que é a SUSEP, né, que quem fiscaliza esse mercado determina, tem que ter uma parcela maior em caixa também, tendo em vista honrar as pessoas que estão se aposentando, estão utilizando já do recurso da aposentadoria em si. Mas o que a gente viu foi que o fundo ele tem uma taxa de administração de 0,59%, é uma taxa bem competitiva, mas eu acho que, né, Matheus, vale a pena a gente trazer aqui um porém, porque é 0,59 sendo paga para a Grão. Só que, como ele é um fundo de fundos, ou seja, que vai comprar fundos de outras gestoras, a taxa de administração dessas outras gestoras ela está implícita aqui, né? Então, se a gente fosse de fato somar essa taxa de administração das outras gestoras por estar alocando lá, mais a taxa de administração da Grão, o custo não fica tão baixo assim, tão competitivo como o pessoal lá do Thiago Nigro eventualmente está divulgando. Acho que é importante a gente fazer esse alerta aqui, né? No site ali que divulga o fundo de previdência, eles citam que vão devolver, né? Vai ter um rebate de uma parte dessas taxas de administração dos fundos. Mas não fica clara essa informação, então acho que é um alerta aqui para quem for investir ou não, está avaliando essa possibilidade, entender que não é só essa taxa de administração de 0,59. É essa taxa para a gestora, mas vai ter a taxa dos outros fundos aqui que estão embutidos no fundo de previdência, né? Então o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer um backtest dessa estratégia e obviamente a gente pegou uma janela curta de tempo, né? São 3 anos somente, né? Um fundo de previdência a gente jamais analisaria numa janela de espaço, né, tão curta, mas a gente quis talvez compilar assim, só para a gente ter uma ideia, porque os últimos 3 anos acabam sendo anos interessantes, né? A gente pega o retorno da pandemia aqui nesse meio tempo, lá em março de 2020, né? Então com uma queda bem forte, e também pega uma bela recuperação após essa questão da pandemia, né? Então a gente consegue fazer talvez uma janela de tempo interessante para fazer um teste de carteira ou de portfólio. Só um detalhe aqui, importante a gente destacar que esse backtest a gente já está considerando os percentuais de alocação do fundo de previdência, né? Então a gente não pegou a estratégia da Arca tradicional, 25% em cada ativo. A gente já
já personalizou aqui para ficar de acordo com a estratégia do fundo de previdência. Então percebam e vejam aqui na imagem que está aparecendo aqui agora, basicamente como que está sendo então o desempenho dessa estratégia, já como o Matheus falou, do fundo Grão Arca, né, fazendo um backtest, nos últimos 3 anos. Né? A gente utilizou como referência o Ibovespa, o CDI, o IFIX e basicamente o S&P 500 dolarizado. Né? Então, para a gente poder trazer essa referência de performance nos últimos 3 anos, a gente não pegou os ativos especificamente que eles vão alocar dentro do fundo Grão Arca, até porque não foi divulgado ainda qual o percentual em cada fundo que ele vai alocar o capital, mas já temos então essa ideia, então por isso para testar já pegando os índices de mercado, os benchmarks, já vai ter uma bela referência. E o que a gente percebe? Aquilo que a gente já temia quando a gente começou a fazer essa análise é que o fundo tem bastante volatilidade. Né? Na janela de tempo analisada, como vocês podem ver aqui, o fundo ganha do CDI e também ganha do Ibovespa nessa janela de tempo. O porém fica que tem bastante volatilidade. Né? E bastante volatilidade pode fazer com que a maior parte dos investidores pessoa física arrepie em momentos que tem a maior queda, né? A maior contração dessa estratégia. A gente consegue ver aqui nas janelas menores de tempo, né, de 6 meses, de 12 meses e até 24 meses, que o fundo performou abaixo do CDI. Né? Então, aquele investidor que tivesse alocado 100% da sua carteira em um investimento mais conservador, ele teria superado o fundo da Arca. E qual que é o ponto aqui? Como o Stefano comentou, pela nossa experiência aqui atendendo clientes e montando carteiras de investimento, a gente sabe que como é difícil para os clientes, né, e para os investidores de forma geral superar e manter a estratégia de investimentos nesses momentos de queda. Né? Então a gente consegue ver ali no gráfico, no momento lá principalmente da pandemia, como caiu a carteira, né? A gente consegue ver que caiu bastante, fazendo um movimento bem parecido com o do Ibovespa, claro que depois recuperou, mas com certeza muitos investidores teriam saído, né? Teriam vendido lá no momento que a cota estava mais baixa, talvez entrado depois com uma cota mais alta. Então esse é um ponto importante. O investidor tem que estar ciente que vai ter essa volatilidade e pensar se realmente está de acordo com o perfil dele. Exato, assim, apesar de na janela de tempo que a gente está observando o fundo render 127% do CDI, tem várias janelas de tempo que ele está performando abaixo do CDI e negativo, né? Então, assim, será que todos os investidores têm estômago para aguentar esse fundo? Será que ele deve ser talvez a única ou o único fundo de previdência para se ter em portfólio, a única estratégia de aposentadoria? Talvez não, né? Então acho que é importante a gente analisar um outro dado importante que é o gráfico de volatilidade, né? Então acompanhe com a gente o gráfico. Então aqui trazendo a imagem referente à questão da volatilidade, ou seja, medindo, né, quanto que de fato o fundo está oscilando, a gente vê que nessa janela de tempo, nesses últimos 3 anos, o fundo ficou 21 meses acima então do seu benchmark, da sua referência, ou seja, 58% do tempo, e o restante andando abaixo, né, do seu benchmark, que é o CDI. A maior rentabilidade ocorreu em abril de 2020, né, com 7,91% de retorno, já a menor tinha sido no mês anterior, com uma queda de 10,78%, né, então, que foi a maior queda dessa estratégia. Isso já talvez traga uma dúvida, assim, será que aquele investidor, né, mais conservador, que está investindo numa aposentadoria, né, num fundo de previdência, um fundo de longo prazo, como que ele vai se sentir numa queda de 10%? Lógico que a gente tem que entender então que o fundo, na prática, ele é um fundo que vai ter volatilidade, que vai ter bastante oscilação e que vai ter grandes quedas. Será que o investidor vai ter estômago para aguentar isso? Se sim, talvez podemos cogitar do fundo ser a carteira de renda variável do cliente de aposentadoria. Mas será que é para todo mundo isso? Até trazendo alguns outros dados aqui, olhando de forma geral o mercado de fundos no Brasil, né? Desde o início da pandemia até hoje, a gente está vendo as janelas aí de maiores resgates dos fundos de ações, dos fundos mais arrojados, né? Então, eventualmente, pode ser uma coisa que aconteceria aqui também no fundo de previdência e que talvez não deveria acontecer porque é um fundo de previdência, né? Então, é um fundo bem para longo prazo. Exatamente. Então, assim, acho que é importante destacar isso que o Matheus falou, porque os investidores, na maior parte das vezes, eles pecam muito em relação ao controle das suas emoções e eles fazem o oposto do que seria o ideal, né? Que é, o que seria o ideal, né? Comprar na baixa e vender na alta. Mas a maior parte dos investidores faz justamente o oposto. Quando cai a renda variável, ele vai lá e liquida suas posições em renda variável. E quando a renda variável já está lá em cima, né, a gente vê jornal divulgando, bolsa batendo recorde e tudo mais, é quando ele vai lá e monta a sua posição em renda variável. Ou seja, o investidor médio está sempre perdendo dinheiro, porque ele está comprando na alta e vendendo na baixa, comprando na alta e vendendo na baixa. Então não faz sentido. E talvez será que um fundo tão arrojado, tão agressivo, vai conseguir entregar o retorno para a média dos investidores? Essa é a dúvida que a gente tem
e assim, sem uma assessoria ou sem talvez um profissional ajudando esse investidor a tomar as melhores decisões, pode ser que a maior parte dos investidores, apesar da estratégia a gente ver ser uma estratégia que pode entregar retornos no longo prazo, né, sofrer um pouco mais. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre, né, ao escolher esse tipo de fundo ou qualquer outro fundo que tenha renda variável, né, ou a parte de renda variável nos nossos portfólios. Então, para fechar aqui a nossa conclusão, acho que antes disso é importante sempre fazer aquele disclaimer, né, Matheus? Né? De modo algum isso aqui é uma recomendação de investimentos. Eu acho que cada pessoa tem que de fato sentar e analisar e ver se faz sentido ou não colocar esse tipo de produto em seu portfólio. Né? O vídeo tem caráter só educativo. Mas trazendo então os pontos positivos e negativos, eu acho que vale o destaque assim, que o fundo ele tem uma estratégia bem diversificada, né? Então alocando no exterior, alocando no Brasil, renda fixa, real estate, né? Fundos imobiliários basicamente. Então assim, é bem interessante essa questão da diversificação. Tem também o ponto positivo da questão do aporte ser um valor baixo, né? O aporte mínimo ser um valor baixo, a gente consegue se expor a essa estratégia com R$100 por mês, acho que é bem acessível. E a ideia também de, como é um fundo que provavelmente deve ter uma parceria com as principais corretoras do país, vai estar acessível e disponível em várias corretoras, né, ou enfim, instituições, que você possa então aderir a esse fundo. Entrando aqui nos pontos negativos, alguns a gente já mencionou ao longo do vídeo, mas vamos recapitular. Então, primeiro, esse fundo vai ter uma alta exposição à renda variável, né? Então, como a gente viu, 60% do fundo em renda variável, distribuído entre ações Brasil, exterior e fundos imobiliários. Então pode ser um fundo aí com um fundo bem arrojado, né? 60% em renda variável. E essa estratégia pode vir a apresentar bastante volatilidade. Como a gente viu no backtest dos últimos 3 anos, teve uma volatilidade grande e por vários períodos o fundo pode estar perdendo para os seus benchmarks. Um outro ponto importante de falar aqui é que como esse é um fundo de previdência, o objetivo é alocar os nossos recursos para poder utilizar eles lá no nosso momento de aposentadoria. E pensando que é um fundo com 60% de renda variável, imagina se lá aos seus 60 anos, 65 anos, no momento da sua aposentadoria, que você vai precisar resgatar o recurso, acontece essas quedas relevantes no mercado, como a gente viu na pandemia, como vem acontecendo até hoje, né? Então esse é um ponto importante, é um risco grande que o investidor vai estar tomando. Eu acho que isso é importante a gente destacar no fato de que, assim, imagina se você está para se aposentar, você tem um fundo de previdência e a sua data de aposentadoria é março de 2020. E você tem 60% do seu capital para aposentadoria alocado em renda variável e aquele patrimônio, que seja lá quanto for, cai 10%. Ou seja, você vê no dia da sua aposentadoria, o dia que você planejou para se aposentar, o seu patrimônio de aposentadoria cair 10%. Assim, poxa, será que você vai conseguir se aposentar? Ou será que você vai conseguir ter a renda que você gostaria de ter naquele momento? Sabe? Então, acho que a cautela que o Matheus destaca aqui como ponto negativo é o tamanho da exposição à renda variável que esse fundo vai ter e o que isso na prática que eu quero dizer? Ele não pode ser a única opção que você vai ter de portfólio de investimentos para aposentadoria. Ou, talvez, se ele for, num primeiro momento, pensando em longo prazo, a sua única opção, em algum momento você vai ter que fazer uma portabilidade, tirar o seu capital de lá, para que você não coloque em risco a sua aposentadoria quando você estiver chegando perto da sua idade específica de aposentadoria. Porque se você tem 20 anos, ter 60% em renda variável, eventualmente no seu portfólio pode fazer sentido. Agora, se você tem 70 anos, 60 anos, ter 60% em renda variável, sendo que você já está no momento de talvez usufruir do seu patrimônio, essa pode não ser a melhor decisão. Então, acho que esse recado é bem importante da gente frisar, né? E a gente sabe que também é uma prática comum aí no mercado de previdência ter alguns fundos, instituições que fazem planos de previdência, onde com o passar do tempo os fundos vão se tornando mais conservadores, né? Reduzindo a parcela de renda variável para que faça sentido e a estratégia case com a data da aposentadoria do cliente, né? Do investidor. Se é para ter um fundo único, não, eu quero ter um só fundo de previdência, sem fazer uma carteira de previdência diversificada, esses fundos que o Matheus comentou, que chamam fundos data-alvo, por exemplo, eu escolho a data que eu quero me aposentar, 2050, 2060, então o que acontece? Essa data-alvo de aposentadoria. Até eu chegar lá, o portfólio da carteira vai se modificando. Quanto mais longe da data, eu vou ter mais exposição à renda variável para justamente buscar mais retorno, mas quando eu estiver mais próximo da data de aposentadoria, esse fundo vai alocar mais em renda fixa, ou seja, ele vai diminuir a exposição à renda variável e mais em renda fixa, porque está chegando próximo da data-alvo. Então, se for para ter um fundo único de aposentadoria, acho que faz mais sentido um fundo tipo data-alvo. Não, se a minha estratégia é uma estratégia mais focada em ter um portfólio de fundos, talvez a parcela de renda variável possa estar aqui, né? E por último, para fechar, o último ponto negativo que a gente destaca, que a gente já falou ao longo do vídeo, mas é para você estar ciente, né, das taxas que estão envolvidas nesse investimento, né? Então, além
do 0,59, que é a taxa de administração do fundo, ainda terão as taxas de administração de todos os fundos que estão dentro da carteira do fundo de previdência, né? Então esse é um ponto aí para você pensar, e talvez não seja exatamente isso que estão divulgando lá no material de publicidade do fundo de previdência da Arca. E como conclusão, então, para fechar, faz sentido ter o fundo Arca? Na nossa opinião, aqui na Musa Capital, eu acho que existem formas mais eficientes de tu montar uma carteira de previdência. Eu acho que em vez de concentrar num fundo, numa carteira que vai fazer uma pulverização em termos de fundos de investimentos no seu portfólio, faria mais sentido talvez tu montar e escolher os fundos especificamente, sozinhos, e aí por consequência tu ter então uma melhor exposição a essa estratégia, né? Mas essa é a minha opinião pessoal, acho que vai de cada um, a estratégia no longo prazo ela pode se mostrar eficiente, só que tem que estar ciente, né, dos pontos negativos que a gente comentou, que em algum momento você vai ter que fazer uma portabilidade, vai ter que ter outros fundos de previdência complementando a sua estratégia, né? Acho que a conclusão que a gente chega é isso, né, Matheus? Não sei se compartilha. Não, eu concordo, estou de acordo, acho que realmente tendo a ajuda de um profissional ou uma carteira, é possível chegar num modelo de carteira mais personalizado que vai fazer mais sentido para o teu perfil, né? Então é importante lembrar que aqui na Musa Capital nós temos um serviço de consultoria de investimento personalizado, onde nós ajudamos os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros, escolhendo e selecionando os melhores investimentos para o seu perfil, para o seu momento de vida, né? Se você tiver interesse em conhecer, a gente tem os links aqui na descrição, pode entrar em contato conosco. E vai ser um prazer te ajudar a escolher o melhor fundo de previdência ou a te ajudar, de fato, a fazer esse planejamento de aposentadoria e a sua consultoria de investimentos personalizada. Afinal, aqui na Musa, né, a gente sabe que a aposentadoria financeira ou a liberdade financeira dos nossos clientes é o nosso legado, né? Então a gente quer, de fato, ajudar as pessoas a conquistar essa liberdade financeira. Agradecemos a vocês, a todos, a terem ficado até o final do nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui no canal, porque o algoritmo do YouTube possa também nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até mais!